Então, o meu sonho começa com uma pessoa que tava na casa dela, na janela da casa dela. E aí chegou mais 3 pessoas. Só que não na casa dela, na rua da casa dessa pessoa chegou mais 3 pessoas. E aí depois foi chegando mais pessoas. E por último chegou eu. Só que eu tava triste com uma pessoa que tava nessa festa. Aí beleza, aí o cenário mudou. Quando o cenário mudou, eu tava numa escola e tinha um aluno que tava triste. Aí eu segurei na mão desse aluno e levei ele pra passear comigo. Aí o cenário mudou, virou uma favela. Aí nisso, a pessoa que tava na casa dela, ela agora, como o cenário mudou, ela virou uma casa que tinha uma favela. E aí, nessas 3 pessoas, mais eu, tava embaixo. Só que essa 4ª pessoa tava tentando avisar a gente de que as coisas iam desmoronar. Só que a gente não tava ouvindo. E aí, as coisas de construção começaram a cair e tudo começou a desmoronar. Beleza, aí o cenário mudou. Depois que o cenário mudou, eu tava passeando na rua. E aí, só que, tipo assim, não era eu. Era eu, só que ao mesmo tempo que era eu, era uma outra mulher. E aí o cenário mudou de novo. E aí tudo começou a desmoronar. E aí uma dessas construções caiu em cima de mim e em cima de outra pessoa. E aí a gente morreu. Tá. Numa casa lá de Cruzeiro, eu descobri que tinha uma redoma gigante e nele tinha várias pessoas lá dentro. E aí, de repente, descobri que tinha também que também tinha seres ali pegando um trem, ônibus, sei lá o que fosse. E lá né, e por lá também existe também muitas lá. E aí eu entrei nesse mundo e tal. Só que aí eu vi uma mulher de cabelo liso, muito magra, e lá tinha 2 crianças querendo se atirar em cima daquele metrô. Aí fui lá e salvei. E após isso eu vi um barulho tocando. E aí fui procurar o que era. Aí quando eu me acordei, na verdade era o despertador me avisando que eu tinha que me acordar para ir para aula. Eu tava saindo da escola e na minha cabeça eu repeti os passos para me voltar para casa, que era para mim virar para esquerda, depois virar na esquerda de novo, depois para direita e descer até o final da rua. Depois virar à esquerda de novo. Mas quando eu fiz esse caminho, eu não cheguei em casa. Eu estava em um lugar totalmente diferente. Então eu decidi voltar pelo caminho que eu vim, para ver se de alguma forma eu era capaz de me encontrar. Eu não consegui me encontrar. E eu comecei a ficar desesperada, muito desesperada. Até que eu encontrei uma mulher. Eu gritei: Ei, ei, você tá me escutando? E ela nada. Eu fui chegando mais perto e perguntando se ela tava me ouvindo. Na minha cabeça, não veio nenhuma outra pergunta. Eu só fiquei perguntando se ela tava me ouvindo. Quando eu cheguei mais perto, eu vi que era a minha versão de 7 anos e minha versão de 17. E nós 3 estávamos perdidos. Então, eu decidi ajudá-las a encontrar o caminho de casa. A gente foi passando por várias áreas da cidade. A gente até encontrou uma doma, que lá dentro tinha várias pessoazinhas pequenas.
várias pessoas pequenas. E também tinha uma estação, mas eu não lembro se era uma estação de ônibus ou uma estação de trem. Mas deixamos essa cidadezinha pra lá. Fomos em busca da nossa casa. Eu consegui encontrar as casas delas, mas eu não encontrei a minha. Eu segui meu caminho. E com o tempo foi passando, a escuridão foi me consumindo. O meu sonho, ele começa quando acontece uma viagem que realmente ainda vai acontecer. Nessa viagem tem várias pessoas que eu conheço e a gente tá indo pra uma praia. Nessa praia tem umas pedras onde é um ponto turístico de várias pessoas, por ser um lugar lindo, e a maré é muito violenta. E nessa viagem tem duas crianças, uma de 5 e uma de 2, que estavam com a gente. Os pais dessa criança, uma gosta de mim, a outra me odeia, e meio que tá tudo bem. Essa criança de 2, por algum descuido, cai na água. Quando ela cai, eu não penso nenhuma vez, passa pela minha cabeça, e eu simplesmente pulo na água. E quando eu pulo na água, simplesmente um mar escuro, um azul bem forte. Eu vejo uma mulher, é uma mulher magra, e eu não consigo ver o que ela era, quem ela era. Era um corpo meio azul escuro também, e ela estava simplesmente parada na água. E a única coisa que passava pela minha cabeça era: que porra é essa? Porque eu não sabia quem ela era, o que ela era, e eu pensava: caralho, que diabo é isso? E no minuto seguinte, eu estava fora da água, saindo na praia, com essa criança nas costas de 2 anos. Essa criança que caiu na água, eu senti muito medo, porque eu não sei nadar, eu não sei mergulhar sem tapar o nariz, e eu não sei abrir o olho embaixo d'água. E no momento de desespero eu pulei. E o que mais me deixava assustado era o fato de talvez não conseguir salvar essa criança. Não consegui salvar essa criança e não consegui me salvar. Não consegui fazer o que eu tinha começado, não consegui terminar. Então eu simplesmente saía da praia com essa criança e eu chorava muito, chorava desesperadamente pelo medo de não conseguir salvar essa criança e principalmente de morrer tentando salvar essa criança. E esse medo foi tão grande que eu ficava de 12:00, 1h, até 5h da tarde na praia chorando. Os pais da criança abraçaram ela e ficaram felizes por ela estar bem. Foi só um susto, e um susto que ficou traumatizado na minha cabeça, na minha memória, pelo fato de que não tem coisa que eu mais tenho medo do que água. E eu fui pra casa, e quando eu cheguei em casa, eu não conseguia fazer nada. Eu não conseguia dormir, eu não conseguia, simplesmente só chorava. Então eu pedi pro universo me explicar quem era aquela mulher, o que ela era.
E de madrugada eu ouvi alguém me chamando, chorando. E eu acordava no susto. E essa pessoa me pedia ajuda. E eu acordava, e quando eu dava fé, era o meu gato. E eu conseguia entender o que ele falava, porque ele falava que estava com muita fome e que eu não tinha dado a ração certa. E aí eu conversava com o meu gato, ele falava que eu era burra, jumenta, que eu não sabia nem a ração que ele comia. E eu ia pegar a ração certa. E quando eu ia na cozinha pegar a ração certa, eu via alguém passando, a sombra de alguém passando. E quando eu vi essa pessoa passando, essa pessoa olhava na janela pra mim e eu não conseguia ver quem era essa pessoa. Só conseguia ver a silhueta dessa pessoa. E quando eu chegava mais perto, essa pessoa era o Curupira. E ele olhava pra mim e fazia um sinal de silêncio pra mim não gritar, não fazer barulho. Não fazer barulho, pois ele veio me dar um aviso de que a moça que eu vi na água, muitos chamam de Iemanjá, outros chamam de Yara e vários outros nomes que pode se dar pro que era aquela mulher que me ajudou a salvar aquela criança. E foi embora e eu voltei para dar comida pra gatinha. E essa gatinha sumia. Esse sonho começa comigo no meu quarto. Até que de repente eu começo a ouvir um barulho. Esse barulho continua. Eu no início ignorei, achando que alguém poderia parar ele, porque ele iria parar sozinho, eventualmente. Mas ele continuou por bastante tempo. Até que nesse dia eu mesmo parar o barulho. Eu procurei por todos os cantos do quarto, eu procurei por todos os cantos da casa, até que eu decidi procurar no quintal. E no quintal tinha uma redoma de vidro que eu nunca tinha visto antes e que era coberto por um tipo de névoa. Eu me aproximei dessa redoma e vi que lá dentro tinha pessoas bem pequenininhas que pareciam estar num tipo de estação, de trem ou de metrô. Então eu decidi entrar na redoma e percebi que todas as pessoas na redoma eram diferentes versões de mim mesmo. Tinha eu criança, eu de 17 anos e eu de agora. Então eu decidi tentar me comunicar com elas. Mas elas pareciam que não me ouviam. Estavam todas me ignorando. Até que, de repente, elas olham pra mim e começam a falar. Elas começam a fazer barulho de antes. E eu fico assustado e saio da redoma. Eu volto pro meu quarto e continuo a procurar a origem do barulho. Até que, de repente, eu encontro. Era um despertador. Era um despertador tentando me acordar. Eu tive meu sonho em 3 épocas da minha vida. Quando eu tinha 14, quando eu tinha 16 e a última vez que eu tive meu sonho eu tinha 17 anos. Meu sonho ele começa assim. Eu estou em uma cidade onde os prédios são grandes e as ruas são bem fechadas. E na minha frente tinha um rapaz e uma menina. E eles começaram a gritar. Eu não sei porquê, eles estavam me chamando. A menina falou pra mim correr e o garoto falou pra eu sair de lá. Mas quando eu olhava em volta, não tinha nada em torno da gente. Até então, eu começo a correr. E quando eu olho pra trás, eu não vejo nada. Mas quando eu olho pra frente de volta, a gente já tá em outro lugar.
em um lugar totalmente diferente. Mais à frente tinha uma rodovia. E quando a gente começava a andar mais um pouco, naquela rodovia tinha um helicóptero parado na rodovia. E a gente foi chegando perto e mais perto. E a gente percebeu que não tinha ninguém perto do helicóptero e ninguém perto de qualquer outro lugar. Não tinha casas e nem prédios. Então, a gente começou a ouvir um tremor debaixo da terra. E a gente decidiu entrar dentro desse helicóptero. Dentro do helicóptero, a gente vai para outro lugar. Já anoiteceu. E nesse lugar era uma casa. E nessa casa tinha um garoto. E falamos que a gente estava fugindo de uma coisa que a gente não sabia até então o que era. E daí, ele pediu para que a gente entrasse. Entramos dentro da casa. Dentro dessa casa tinha um corredor bem íngreme. Logo lá no final, o menino pediu pra gente que a gente entrasse e ficasse mais lá. Lá, no final do corredor, ficava o quarto desse menino. E a gente conversando, conversa vai, conversa vem, e esse menino acaba contando pra gente que ele também estava fugindo. Tinha uma figura que estava em torno da casa e ele não sabia por quê. Ele só conseguia ver as formas da criatura. Até que então, a gente para de conversar porque a gente escuta um batido da porta. Nessa batida da porta, a gente se assusta. E começamos a pensar que era a criatura que ele tinha contado. Então, a gente vai até a porta e a batida da porta começa a aumentar. Parece que tem alguém atrás da porta que tá batendo com tanta força que parece que ela vai entrar a qualquer momento. E então a gente chega perto e a gente abre a porta. E o sonho acaba. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Me ajuda, me ajuda. Ei, aqui atrás, me ajuda, me ajuda. Olha para trás, olha para trás. Me ajuda, 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 me ajuda. Entre os meus 4 e 5 anos eu costumava sonhar um sonho específico. Quando eu deitava para dormir, eu via um grande penhasco em meio à escuridão. E nessa subida desse penhasco, eu via vários varais com diversos lençóis e cobertores de estampas e tamanhos diferentes. E nesses lençóis eu costumava ver rostos, formatos de boca, olhos. E nessa minha subida nesse penhasco, uma voz grave e que me causava um grande medo ia me acompanhando, e cada vez que eu subia mais esse penhasco, ela ia se densificando mais e ia se aproximando mais de mim. E de vez em quando eu tenho alguns déjà vus e essa voz só aparece na minha cabeça como se quisesse me dizer alguma coisa, mas eu ainda não sei o que. Bem, o meu sonho, ele começa no momento que eu vou dormir. Que é um momento que eu estava um pouco frio, vamos dizer assim, eu estava de coração frio.
E, enfim, depressão, né, gente? Acontece que eu não tava conseguindo dormir direito, nem menos sonhar. Então eu dormi e de repente eu comecei a sonhar e eu estava numa floresta, uma floresta cheia de pássaros, animais gritando, não como se fosse um grito de desespero, mas era muito barulho. Então eu comecei a caminhar, até que aparece uma pessoa na minha frente. Eu não sabia quem era essa pessoa, não conseguia nem definir o que era essa pessoa. Mas assim que eu comecei a caminhar para mais perto dessa pessoa, parece que tudo foi ficando silencioso e eu fui me acalmando. Até que essa pessoa deu um grito tão alto e tão forte, e era como se ela estivesse falando: siga em frente e não pare. Assim que eu acordei, meu coração estava muito quente, eu sentia todo meu corpo vibrando. Foi alguma coisa fantástica. Não sei definir, mas foi um sonho que me ajudou a seguir em frente.